Um desses estudos mostra que o país produziu em média 179 milhões de metros cúbicos por dia no ano passado, mas menos de 2/3 disso chegaram ao mercado. Quais são os maiores gargalos para o escoamento que explicam, esse alto índice aí de reinjeção nos reservatórios? Marcelo, esse é um excelente ponto, né? Então, se a gente observar ao longo do tempo, o que se considerava que talvez a oferta de gás fosse um dos grandes desafios para que o gás natural fosse efetivamente um pilar do desenvolvimento da indústria nacional com preços mais competitivos, o que se percebe com todo o avanço do pré-sal, né, e dessas extrações no pré-sal, é que a gente já produz um excesso de gás que seria suficiente para não só abastecer a nossa demanda atual, mas também uma revolução que seria possível se a gente tivesse um preço de gás mais competitivo. O fato é que a gente tem dois grandes gargalos, Marcelo. O primeiro deles de uma forma técnica, parte desse gás ele tem que ser utilizado para reinjetar, para que se possa tirar mais petróleo do poço, né? Então tem uma parte técnica, mas talvez a principal barreira disso é a dificuldade de acesso às estruturas de processamento, de escoamento e processamento, que são as estruturas que permitiriam trazer o gás que estão lá nas plataformas offshore para a terra, para de alguma forma que ela pudesse ser processada e distribuída Brasil afora. Para se ter uma ideia, existe um estudo do próprio MME de que seria possível reduzir em quase 50% o preço final do gás natural para a indústria, caso a gente tivesse uma maior transparência sobre esse acesso a essa estrutura de escoamento e processamento, o que sem dúvida nenhuma poderia potencializar o desenvolvimento da indústria nacional. Tem uma nota técnica que aponta que o Nordeste é a região mais aberta à competição, enquanto o Norte, por exemplo, concentra quase todo o mercado numa empresa estatal. Como que essa disparidade regulatória entre os estados prejudica a criação de um ambiente de mercado livre mais integrado, mais nacional? Marcelo, é interessante até comparar com o próprio mercado de energia, né? Então, o gás que abastece o Nordeste, o Norte, o Sul, o Sudeste, ele não tem dono, ele não tem CPF, né? É um gás que pode entrar por um canto, ele vai pelas estruturas de transporte e distribuição até que chegue no seu consumidor final. O fato é que desde a abertura do mercado, isso datado já de algo em torno de 6, 7, 8 anos atrás, existem dois conjuntos de regulações. Existem as regulações federais, que versam sobre as estruturas de transporte, existem as regulações estaduais, que versam sobre as estruturas de distribuição, que é aquele que a gente chama da última milha dos gasodutos até que chegue nas indústrias. E a não homogeneização dessas regulações, seja nacionais com as estaduais e entre os estados, torna o ambiente muito mais complexo. Alguns estados já conseguiram avançar mais rapidamente em ter modelos regulatórios mais alinhados com o modelo nacional e também que fomenta essa abertura. Outros estados ainda estão um pouco mais lentos nesse ajuste das suas respectivas regulações. Existe um esforço bastante grande das agências reguladoras estaduais em começar a avançar mais rapidamente, mas acho que ainda carece aqui um melhor entendimento de quando a gente fala da abertura do mercado de gás, a gente não está falando para o setor do gás. A gente está falando que isso é um fator fundamental para a gente poder impulsionar a competitividade do setor industrial brasileiro, para que a gente consiga competir muito mais em igualdade de condições com outras indústrias de outros países, de tal forma que a gente consiga ser mais competitivo. Agora, além das barreiras físicas de infraestrutura, também existe uma reclamação do setor produtivo sobre a falta de transparência nos contratos. Na sua opinião, são necessárias mudanças aí na governança regulatória para atrair novos agentes e garantir mais investimento e também mais acesso a terceiros? Marcelo, você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, né? Não só no setor do gás, mas acho que em todos os setores da economia, principalmente aqueles setores de infraestrutura, né, que você tem poucos players atuando, essa qualidade regulatória pode fazer toda a diferença, né? Então, sem dúvida nenhuma, poder ter um ambiente mais transparente, onde a competição ela seja fomentada e que de tal forma dê melhor previsibilidade das regras do negócio, isso pode ser, sobremaneira, um fator crucial para que a gente avance aqui na abertura do mercado de gás, né? Sem dúvida nenhuma, esse ambiente regulatório ele é um entrave, não só para o setor do gás, mas para diversos setores da infraestrutura nacional. Queria que você passasse um raio-x para a gente de que tipo de indústria usa mais gás hoje no Brasil e que região do país também tem uma infraestrutura de gás mais, digamos assim,
bem formatada para ajudar a indústria a crescer? Marcelo, assim, ó, o gás ele pode ser utilizado tanto como um fator energético para geração de energia, e aí serviria para qualquer indústria, né? Então, ele abastecendo as térmicas, ele tem a capacidade, né, de muita flexibilidade aqui para agregar potência na rede elétrica, mas também tem indústrias que utilizam gás como matéria-prima, né? Então, indústria siderúrgica, por exemplo, pode ser utilizada, indústria de fertilizantes, assim como outras, né? O fato é que, com o patamar que está agora, né, na casa de 12, 13, 14 dólares por milhão de BTU, acaba sendo quase que inviável a utilização do gás e, por vezes, algumas indústrias acabam recorrendo ao carvão esse importado. Então, poder trazer esse gás para patamares de 6, 7 dólares por milhão de BTU tem dois efeitos, não só o efeito de ganho de competitividade, como um efeito também de maior arrecadação, porque aquele carvão que por vezes é importado, ele passaria a ter uma tributação aqui de gás nacional para poder ser utilizado. Então, de novo, a gente não está falando aqui do setor do gás, mas a gente está falando do gás como uma ferramenta de ganho de competitividade para o setor produtivo brasileiro, para a indústria brasileira. Conversei aqui com o conselheiro executivo do Movimento Brasil Competitivo, Rogério Caiobi. Muito obrigado pela entrevista, Rogério. Boa noite para você. Marcelo, é um prazer e estamos aqui à disposição para, sempre que possível, impulsionar mais e criar condições para um melhor ambiente competitivo nacional. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Essa semana